problema desse pessoal dos chamados vampíricos é que eles se consideram espiritualistas. Uma coisa muito interessante sobre coisas que podemos colocar claramente como uma subcultura gótica, divertidos e nem tão assim divulgados, de pessoas que são como vampiros, por exemplo, de energia. Seres humanos, claro, com problemas sérios, tá? De equilíbrio energético, que pode inclusive ter um profundo fundo emocional que drena um padrão de energia ao qual não podem replicar adequadamente de outras pessoas, gerando desequilíbrio em outras pessoas. É uma coisa interessante que esse padrão de tirar energia de que se precisa de outras pessoas acaba replicando o padrão, ou seja, outra pessoa com o tempo, após ser muito vampirizada, acaba buscando equilibrar a energia quando não consegue naturalmente, tirando de outra pessoa. Isso daí é um fato que tem sido observado em algumas comunidades. E esses vampiros de energia, uma coisa mais ficção, ele gera uma série de problemas, inclusive físicos. Tá? Isso é uma coisa que deixa de ser um âmbito assim de piada ou comédia, para se tornar uma coisa séria, já que a pessoa em desequilíbrio energético, propagando desta forma, se torna algo quase viral, quase como uma doença. É interessante esse conceito aí, Marcel, porque também é o seguinte, a impressão que eu tenho é de que esse pessoal, pelo menos, nem mesmo esse aspecto do que seria o vampirismo propriamente dito, que é esse que você descreveu, nem isso eles realmente vivem, né, essa realidade. É apenas algo como que uma representação, né? Não existe sequer conhecimento nesse sentido, a não ser de indivíduos, né? Não é um caso de quem realmente tenha essa característica de ser negativo o suficiente para drenar a energia dos outros. Então, realmente, não, vamos dizer assim, não me parece que seja algo que leve a isso. Né? Esse tipo de movimento, ele não estaria sendo inofensivo nesse sentido, não estaria levando alguém a uma prática de um vampirismo real. Se tem uma coisa que me deixa intrigado é o seguinte, porque a gente vê hoje muito falar nos casos de vampirismo psíquico, né, mas energético e tal, mas tem aquelas histórias que acabam sendo popularizadas por causa dos jogos de videogame, que são as histórias que são passadas entre membros daquela família que o próprio jogo que foi inspirada, que o jogo se inspirou, né? Que é a família Belmonte, dos caçadores de vampiros. Então, vendo essa história sobre vampirismo psíquico, eu sempre fico me perguntando se essa história Belmonte, ela chega um mito ou tem o seu fundo de acontecimento histórico e tal? Olha, ao meu ver, é uma mistura dos dois. Ou seja, é uma ficção criada a partir de lendas urbanas, de elementos de folclore, de várias histórias que todas têm alguma origem
autêntica, mas vamos dizer assim, acaba sendo diluída essa autenticidade no conjunto da coisa, na maneira como ela é, na roupagem que ela tem modernamente. Modernamente a coisa ela é mais folclórica, é mais ficcional. Está presente na própria cadeia alimentar. Isso é verdade. Na cadeia alimentar, o que existe vamos dizer assim, na natureza, no reino animal, é o parasitismo. Porque, na verdade, o vampiro, tradicionalmente, pelo menos do que se é conhecido, se alimentaria de sangue. O sangue nos tem um significado de vida. E sempre ao consumir um ser tanto, digamos assim, vivo ou morto, estamos consumindo vida. Que entra no conceito da cadeia alimentar. A gente acabaria tendo que classificar tudo como vampirismo, porque a gente só se alimenta de vida. Se a gente se alimenta da vida do vegetal, se alimenta da vida do animal, aqueles que comem carne. É disso que nós nos alimentamos. Então, a vida ela não está restrita ao sangue. O sangue, no caso, ele tem o simbolismo de vida. Agora, quanto ao consumo do sangue, ele é análogo ao consumo da carne. Né? Por exemplo, tem povos na África, os Maasai, que tomam sangue de vaca com leite. E isso é a base da alimentação deles. Né? Mas nem por isso é classificado como vampirismo. O que é classificado como vampirismo é muito mais aquilo que o Marcel falou, que é o aspecto energético. Existe na natureza o vampirismo, por exemplo, no que se refere ao que ocorre inconscientemente, involuntariamente, com pessoas, geralmente idosos, pessoas doentes, que absorvem a vitalidade das pessoas, dos jovens bem dispostos que estão em redor. Mas também o leite da vaca, ou assim como o mel da abelha, também seria uma forma de absorção de energia. Tudo é absorver até vida. O ato de respirar. Até o ato de respirar. Você absorve a vida que está no ar. Justamente. Tudo é fluxo de energia. Pois é. É troca de energia. Afinal de contas, estamos falando do quê? Né? Apenas a gente usa os termos para definir a coisa e dar um pouco mais de... Há uma pequena diferença. Diga. Há uma pequena diferença. No caso do leite animal, do ar, do mel da abelha e das frutas, isso daí você não está tirando a vida de um outro ser, de fato. Isso que é gerado, isso vai ser colocado para fora de alguma forma. Entendeu? Isso vai ser expurgado ou vai ser consumido. Se não for consumido, vai ser reabsorvido pelo organismo. Seria como, por exemplo, você absorvendo sem causar prejuízo a outro ser, que não é o caso, como, por exemplo, consumo de carne. Nós sacrificamos o animal para obter a carne dele. No caso do vampirismo, nós não sacrificamos, nós drenamos a energia vital do animal. Né? No caso de absorver, por exemplo, leite ou mel, seria já uma outra coisa, já que o animal produz isso e não gera prejuízo para ele. Nós, por exemplo, nos seres humanos, nós, no caso das mulheres, elas quando estão em época de amamentar, elas geram leite, e isso daí o organismo dela gera a condição para absorver mais. Entendeu? Isso pode ser comparado com o seguinte: na alimentação de vegetais, os vegetais também são seres vivos. E se você está comendo cereais, você está matando o ser. Se você está comendo grãos, você está matando o ser. Agora, se você
Então a recomendação seria só comer folhas. E Embora veja bem pelo outro lado também. Nós temos seres vivos no ar. Então, ao respirar também estaremos drenando a o que energia deles. Mas isso é uma coisa na qual eu realmente eu me apego. Justamente essa questão de que se for assim, a gente não pode nem respirar. Porque a gente não tem como viver nesse mundo sem matar. A gente vai estar matando o tempo todo. Não importa que tipo de ser. O Moisés andou dizendo aqui, vou pesquisar sobre e remeta isso ao paralelo com o lobisomem. O lobisomem é considerado uma projeção cujo corpo sideral seria transformado, metamorfoseado em lobo, lenda que inclusive é recorrente no interior, ao sertão brasileiro e outros povos, etnia Maasai, hematofagia. Ah, tá. Aí ele está juntando os assuntos, etc. e tal. Marcel comenta que isso é interessante porque há também relatos de transfiguração física raros. Há uma pequena diferença. Sim, isso é aquilo que o Marcel já comentou aqui. Levi comenta, quer dizer, o Moisés falando que Levi comenta no História da Magia sobre casos de vampirismo clássico como que dando uma ideia de que seria uma raça, um grupo ontológico que pode provavelmente quase ter sido extinto pela dinâmica da caça efetuada pela Inquisição. Mateus comenta, interessante o que você disse, Moisés, mas acho que essa raça pode até ter sido quase extinto bem antes da Idade Média. Foi a um ponto a autenticidade do mito Belmont, que foi popularizado com os jogos de videogame. Não podemos generalizar também o vampirismo? Ou podemos? Porque, na verdade, se não, o próprio ato do pranayama seria vampirismo? Pois é, isso ficaria uma coisa esdrúxula. Geralmente é algo que tem muito mais subjetividade no que se refere a nível astral. A nível astral, acredito que seja a coisa aquela ela velha existe. e boa, aquela velha e boa rotulação de matar animais e comer suas carnes, tudo bem. Matar humanos e comer suas carnes, não. Não é tudo Mas bem. você sabe que isso é apenas um moralismo bastante recente. Né? Quer dizer, recente em termos de alguns milhares de anos, ou sabe-se lá quantos. Mas nos primórdios da humanidade, o consumo de carne começou pelo canibalismo. Certo. E começou pelo consumo de sangue primeiro. Isso teria sido no chamado período lemuriano. Sim, então. Mas agora você falou uma coisa interessante, Adonai, sobre o período, o comportamento humano no período lemuriano, né? Uhum. Seria, então, naquele caso de o mito do vampiro clássico ser referente a seres humanos que ficaram nesse estágio anterior e continuaram vivendo aqui, e daí pode ter sido acontecido alguma caça, sei lá. Eu acredito que nesse conceito, nesse contexto da possibilidade de um grupo étnico, ou um povo, ou o que seja, que fisicamente mantivesse isso como um hábito, é meramente cultural. Né? Não teria qualquer implicação mais profunda ou significativa ou filosófica ou metafísica. Agora, naquilo que se refere como é que se diz, a realidade astral, isso é sempre ligado a uma condição de densidade e de negatividade. Essa relação aqui, por exemplo,
Para comer a carne, seria necessário matar o ser, para você absorver a carne, no caso, assim como o sangue é. Pode ser visto como um tipo de, entre aspas, vampirismo. Sendo que no vampirismo, isso é feito com ser vivo. O vampirismo só pode ser feito, pelo conceito clássico, com ser vivo. Não se mata o ser. E isso gera, por exemplo, no caso de, vamos falar de coisa mais sólida, como os hematófagos, os vampiros animais, né, que tem na natureza. Eles são recorrentes a determinada área onde encontram o sangue. Os animais selvagens que caçam e matam para consumir a carne, eles matamos o melhor, no caso, o mais forte. Eles buscam sempre o mais fraco, o mais doente. O princípio da seleção natural. Entendeu? Então há uma certa diferença entre o vampirismo voltado ao consumo de energia vital, voltado ao consumo de sangue, para o consumo da carne. Porque para o consumo da carne você vai ter que eliminar uma vida. Ainda assim, o vampirismo também é ruim. A gente vê, por exemplo, os Maasai, que tem por hábito alimentar o consumo de sangue de vaca. Muitas vezes eles não matam a vaca, eles furam a garganta, tomam o sangue e depois aquilo cicatriza. Né? Então, ou seja, agora, então seria mais, vamos dizer assim, mais repulsivo socialmente comer a carne porque você mata a criatura do que tomar o sangue de uma criatura viva. É porque aí entra muito na questão também. Você diz, Marcel, que no caso de frutas, por exemplo, não entraria no vampirismo, porque na verdade a fruta depois ela volta para o sistema, é isso? Para o organismo. Ela vai cair da árvore. De fato, o que acontece? A maior parte das frutas, ela suporta ser consumida e ter as sementes excretadas. E a partir disso elas até conseguem se fixar melhor no solo, com mais nutrientes, com o pós-processamento dos animais. O que seria feito por bactérias na polpa é feito muito mais rápido para animais. Isso daí é uma coisa mais natural. Inclusive, há muitos vegetais que têm este fato de não precisarem ser sacrificados para consumo. É até um fato engraçado, a gente fala isso porque a gente não dá o mesmo valor à vida de um vegetal para a vida de um animal e para a vida de um ser humano. Então, o que acontece? Por exemplo, um caldo de cana, precisamos matar, entre aspas, a cana, retirar o caule para poder esmagar e remover o líquido, no caso o caldo, pertencente a ela. Já uma fruta, podemos comer a polpa, consumir a polpa, sem necessariamente consumir as sementes. E a semente já tem energia para iniciar um novo passo, uma nova vida. Mas acredito que tudo seja energia. Então, de certa forma, ao se alimentar da energia do leite da vaca, você deixa de proporcionar o leite do filhote e passa a ser uma forma de vampirismo, não? Cara, a gente precisa, Isso é interessante. definir o conceito de vampiro. Porque na verdade, vampirismo acaba ficando tudo sendo vampirismo. Porque não tem vampirismo, sentido. Chegamos num conceito de que vampirismo seria drenar energia de um ser vivo. Mas tudo é energia. Então tudo que eu venha a tomar de um ser vivo será vampirismo. A nível astral, você tem a seguinte situação. Você tem indivíduos que não conseguem absorver energia de alimentos.
e ainda estão num nível vibratório no qual eles sentem necessidade de alimentar-se mesmo estando no astral. Não conseguem absorver a energia de alimentos daquilo que satisfaça seus vícios, né, quer seja a energia do álcool, do sexo ou do que seja. Ele não consegue absorver essa energia, né, e ele busca absorver de encarnados. Então, nisso é que costuma ocorrer o vampirismo mais comum a nível astral. E é esse tipo de criatura que normalmente se realmente classifica como vampiros, né? Tudo mais, você tem uma mistura com o folclore de indivíduos que consumissem sangue e que, mesmo estando encarnados, agissem dessa forma, absorvendo a vitalidade de outras pessoas. Agora, a questão do vampirismo, ela sempre o que mais pesa é essa questão ética, esse tabu, essa coisa de que, pô, mas não se pode tirar a vida de um outro ser, não se pode né, tirar a energia de outro ser, isso seria, né, seria roubo, seria... Não, a questão ética ela não entra em questão, principalmente porque esses seres que assim procedem, eles não têm nenhum tipo de ética ou preocupação nesse sentido. Simplesmente eles sentem necessidade, vão lá e pegam aquilo que querem. Mas o que acontece no que se refere à pessoa que a questão de consumo de carne e matar para se alimentar e etc e tal, esse mundo físico, ele é o mundo da morte, é um mundo onde, para se manter aqui, só matando ou morrendo, né? Não há como você estabelecer ter esse tipo vamos dizer assim, isso só serve em termos de conforto psicológico da pessoa querer seguir uma determinada linha de conduta ética, moral, e isso varia de acordo com a época, de acordo com a cultura. Houve épocas e povos que tinham o canibalismo como algo natural, né? Povos que até criavam rebanhos humanos, né, para consumo. E aqueles povos que vivem de luz, note que eu não sei se isso realmente é possível. Tem um cara lá que diz que vive assim, diz o Heron. Pois é, rapaz. Eu tenho cá minhas dúvidas quanto a esse povo, né? Realmente acho bem pouco provável que tenham conseguido esse tipo de prodígio. Agora, o principal é que eu não vejo sentido nisso. Não vejo por que alguém deveria se abster se a gente está vivendo nesse mundo onde é preciso matar para viver, se a gente não quer viver assim, então para que ficar nesse mundo? Bom, me chamaram sobre a experiência de viver de luz. Eu tentei. Ah, é? Olha só. Tem gente que não sobrevive. Eu gosto desse jeito, tentei. Tem gente que não sobrevive. Não é todo mundo consegue fazer os 21 dias. Logo, tem que se tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Tem um nutricionista verificando o corpo, ele está agindo, entendeu? Porque
quem consegue e controlar os eletrólitos e a alimentação da forma correta, verde luz, consegue passar os 21 dias bem. Mas tem casos de pessoas com situações especiais que não tem como fazer esses 21 dias da forma clássica. Mas, no meu caso, eu tive inflamação nas juntas. Tive que parar a alimentação, voltar tudo de novo, tá? E depois eu comer carne novamente. Ou seja, voltar para trás em tudo aquilo que avancei no requisito de alimentação. Eu, na época, estava com o equivalente a uns 72 quilos. Não, 78 quilos. Aí o que aconteceu? Tive que voltar à alimentação, vou ter que engordar, consequentemente, vou ter o corpitinho. Chegou a dar desânimo. Mas eu recomendo viver de luz. Quem conseguir passar esses 21 dias, realmente pode viver comendo muito menos e ter uma vida saudável. Que o pouco que eu experimentei naquela época, eu fui muito mais feliz do que eu sou hoje. Ao menos no quesito de raciocínio, agilidade e limpeza, porque a mente fica mais clara de verdade. Você sabe de uma coisa, Marcelo? É bastante interessante esse seu depoimento. Existe na tradição, né, da Hatha Yoga, yogis na Índia, que viviam apenas com uma tâmara por dia, né? Principalmente porque conheciam a técnica de absorção do prana. E o prana ele é absorvido tanto do sol, quanto do ar, quanto da água, quanto dos alimentos, né? Então isso lhe bastava. Existem algumas recomendações dentro da Hatha Yoga que trabalham nesse sentido de se alterar a alimentação gradativamente. Então, por exemplo, começaria-se tirando a carne de porco, depois tirando toda a carne vermelha, depois tirando carnes brancas, ficando apenas com peixes, depois tirando peixes, até chegar ao ponto de ficar apenas com cereais, né? E então isso seria realmente uma transição, mas isso no sentido de um propósito de manutenção de saúde, apenas aquilo que se refere ao bem-estar físico. A questão que eu noto é que muitas vezes isso acaba sendo sempre muito misturado com conceitos de evolução espiritual, quando uma coisa nada tem a ver com a outra, né? Não existe exatamente aquilo de que vamos alcançar o céu pelo estômago, né? Tanto que você tem aquela passagem que diz, né? Não é o que entra pela boca que contamina, e sim que sai pelo coração. Então realmente é algo independente. É bom, mas acrescenta em sentido de evolução espiritual? Não é bem assim. É claro que uma pessoa mais espiritualizada, ela provavelmente terá seus próprios conceitos e maneira de pensar mais ética, mais correta, mais tentando buscar uma vida mais saudável, coisas assim. Mas não obrigatoriamente. E uma coisa não leva a outra. Isso seria mais um resultado do que uma causa. Interessante e triste, que no caso, a hora que tentou fazer e já está em idade avançada, o corpo já não responde da mesma forma e acabou falecendo. Então, eu vou até procurar, só que é bom tomar muito cuidado com o viver de luz. Assim, eu até indico, mas é bom tomar cuidado porque nem todos aguentam essa passagem. Deixa eu verificar aqui. Porque na verdade as pessoas, eu não sei, pelo menos nesse quesito, se antes há um estudo, né,
e a prática de transição energética. Porque não adianta a pessoa querer canalizar luz se ela também não sabe carregar-se dessa energia e também não sabe de que forma utilizá-la, né? Simplesmente cortar a alimentação e sentar diante do sol, acredito que faça da técnica um pouco mais ineficaz. Aí tem uma questão que é a seguinte, em que consiste a própria alimentação em si. A alimentação, ela não corresponde àquilo que o senso comum nos dá a entender, de substâncias que nós absorvemos que nos acrescentem massa. Na verdade, nada é acrescentado, as coisas elas são substituídas. Né? Ou seja, de tudo aquilo que nós consumimos, bem pouco é absorvido, e o que é absorvido, ele apenas substitui outras substâncias que já estavam ali no corpo. Então, aí se vê aquela passagem que diz, né, não acrescentarás um único côvado à vossa estatura. Nada é acrescentado. Né? Então, qual é o sentido da alimentação? Qual é a necessidade da alimentação? Eu concordo nesse sentido. Né? Então, a alimentação ela se caracteriza pela identificação. Então, nós, para estarmos aqui no mundo físico, temos que nos identificar com essa realidade do mundo físico. A mesma coisa a gente vê na alimentação de um país do outro. Então, migrantes japoneses chegaram no Brasil e muitos morreram de fome no Brasil, onde se tem uma fartura de alimento absurda. Por quê? Porque eles não se adaptavam a consumir a comida daqui, queriam consumir a comida de lá. Como acontece muita gente que viaja para fora e por não querer comer arroz e feijão, acaba ficando anêmico porque não tem arroz e feijão. Mas enquanto também naquele país tem gente gorda até. Né? Também é aquele quesito de que alguns tipos de comida, quando passam pelo fogão da nossa casa, ou seja, quando são cozidos, enfim, passam pelo fogo, eles perdem também o seu valor energético. Algumas coisas sim, mas a grande questão aí não é exatamente o valor energético ou o valor nutricional, e sim a identificação vibracional. Ou seja, você vive num lugar e você está vibracionalmente adaptado àquele ambiente. Então, as coisas daquele lugar são as coisas com as quais você se identifica. E ao comer os vegetais daquele lugar, você está reforçando essa identificação. E ao fazer isso, você está se identificando com o lugar, com o planeta e com o plano físico. A partir do momento em que você não tenha essa identificação, ou seja, você não tem nada a ver com o que está aqui, você não tem por que estar aqui. Aí você morre. Não, mas, por exemplo, já que aqui no mundo físico a gente precisa matar para se alimentar, por assim dizer, né, no geral, como é que ocorre a alimentação em outros planos, por exemplo? Ou você é autossuficiente? Curiosidade. Varia de acordo com o desenvolvimento do indivíduo. Depende do estado de consciência do indivíduo. Tá. Nos planos mais elevados, segundo os relatos, não há necessidade de se alimentar nem de beber água. E depende da absorção de prana, no caso, em que se teria que se respirar, não se respira, simplesmente absorvido direto. É como se fosse completamente autossuficiente, mas isso está nos planos bem elevados,
com pessoas altamente conscientes e bem elevadas. De nada adianta a pessoa da Terra estar num plano muito elevado se elas continuar sentindo necessidade de comer, de beber e com todos os vícios que elas têm presente aqui. Seria como, por exemplo, tentar desvincular um ato vicioso ou um costume de uma pessoa que viveu fazendo aquilo. É bem difícil. O que no budismo é relatado como aqueles espíritos famintos, né? Que são aqueles que eles são meio esqueléticos, mas tem uma barrigona gigante, e estão sempre com fome. Então acho que é simbolizando isso, né? Bem Esses por aí. que Isso mesmo. em outros planos ainda não conseguiram se libertar da necessidade, do desejo da coisa que tem no físico. Uhum. Que é bem problemático você parar pra pensar, velho. Tanto que o cara sofre de sentir Pretas, sede, mas... espíritos infelizes. É, isso. Acho que isso tem outro nome. Espíritos famintos é Não o que eu mais estou escutei falar a familiarizado vida com a... toda. Que não é faminto só de comida, é faminto de qualquer coisa, praticamente, qualquer tipo de estímulo que tinha na vida física. Eles são tão presos à vida física que eles ainda estão vivendo aquilo como se fosse presos no loop. Aí é Fechado. que tá, aí é que tá, É difícil pra eles. aí é onde se pode classificar aquilo que a gente estava falando dos vampiros. É. Esses seriam petras, então. Interessante. Seriam esses seres. Esse relato realmente existe, né? De espíritos em planos não tão elevados que se utilizam de um alimento proveniente daquele plano que vos dá energia devido ao seu costume, ao seu vício de se Justamente. alimentar para aqueles que acabaram de chegar da Terra, né? Sim. E isso, vamos dizer assim, para a esmagadora maioria. Agora, você tem assim também Porque é difícil, aqueles né? que não conseguem se adaptar a esse tipo de alimentação de lá, vamos dizer assim, e sentem necessidade de coisas mais físicas. Então, esses são os que encostam em encarnados e ficam vampirizando.